Bem-vindos ao canal. Coloque seus fones e mergulhe no medo. E inscreva-se no canal para não passar por situações sobrenaturais. Relato 1. Boa noite, galera. Meu nome é Lucas e eu sou motorista de ônibus. Hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês um relato que vivenciei, algo realmente assustador que deixou minha pele arrepiada. Tudo aconteceu durante uma noite chuvosa e escura, enquanto eu fazia o percurso da última viagem do dia. Era uma noite como qualquer outra. Eu seguia minha rota noturna levando passageiros para seus destinos finais. A chuva caía torrencialmente lá fora, criando uma atmosfera sombria e opressora. As ruas estavam praticamente desertas, exceto pelos poucos carros que arriscavam enfrentar o mau tempo. Enquanto eu dirigia, sentia um incômodo crescendo dentro do meu peito, uma sensação estranha que não conseguia explicar. O ônibus estava silencioso, exceto pelo som ritmado da chuva batendo contra a carroceria. A cada parada que eu fazia, sentia que algo estava errado, como se estivesse sendo observado. Mas eu tentava ignorar esses pensamentos, atribuindo-os ao cansaço do dia. Foi então que, em uma das paradas, algo estranho aconteceu. Um homem idoso, encharcado de chuva, veio em minha direção e pediu para descer em um local muito afastado do centro da cidade. Sua aparência era pálida e seus olhos pareciam vazios, como se não houvesse alma ali. Eu olhei para ele desconfiado, mas acabei cedendo e abri a porta do ônibus. Assim que ele pisou fora do veículo, uma rajada de vento gelado invadiu o interior do ônibus. Eu senti uma presença maligna percorrendo meu corpo, um arrepio intenso que me fez temer pela minha vida. Tentei acelerar e seguir em frente, mas o motor do ônibus simplesmente morreu. Todas as luzes internas piscaram e a escuridão tomou conta de tudo. Entrei em pânico, tentando desesperadamente reiniciar o veículo enquanto o medo se apossava de mim. Repentinamente, comecei a ouvir vozes sussurrantes, como um coro macabro que ecoava pelo ônibus vazio. As sombras se moviam ao meu redor, dançando sinistramente. Meus olhos se fixaram no retrovisor, e o que vi me fez perder o pouco controle que ainda me restava. No reflexo, pude ver o rosto do homem idoso, com um sorriso distorcido que exibia dentes podres e afiados. Ele não estava mais sozinho, uma multidão de vultos pairava por ali, todos com olhos vazios e rostos pálidos. Eu me senti paralisado, incapaz de reagir àquela ameaça sobrenatural. Para minha surpresa, o motor do ônibus ligou novamente, mas não havia tempo para comemorações. Eu sabia que precisava escapar dali o mais rápido possível. Acelerei o ônibus, em meio ao desespero, passava por ruas escuras e sinuosas. Durante a fuga, a chuva parecia intensificar, tornando minha visão ainda mais difícil. Eu ouvia gritos e risadas sombrias vindo de todas as direções, enquanto o medo me consumia por completo. Finalmente, consegui alcançar um posto de gasolina próximo e estacionei o ônibus. Tremendo e com os cabelos ensopados de suor, olhei pelo vidro e vi apenas minha própria imagem refletida. Nenhum sinal dos passageiros desconhecidos. Era como se tudo tivesse sido apenas um pesadelo. Desde então, evito fazer viagens noturnas, e sempre que a chuva começa a cair, me lembro daquela noite terrível. Seja pessimismo ou precaução, nunca mais enfrentei os perigos da escuridão sem antes lembrar do meu encontro sombrio com o inexplicável. Então, galera, fica aqui meu relato assustador. Que essa história os faça refletir sobre o que pode espreitar nas sombras e despertar a sensação de medo que todos carregamos dentro de nós. Boa noite e cuidado com o desconhecido. Relato 2. Boa noite, galera. Eu sou um vigia noturno e este é meu relato. Todos os dias, adentro um lugar sombrio e misterioso, onde as sombras dançam e os segredos se escondem. Meu trabalho é garantir a segurança do local durante a noite, mas o que eu não sabia era que minha vida não seria mais a mesma após começar nesse emprego. O edifício onde trabalho costumava ser uma antiga mansão abandonada, cheia de histórias sombrias e antigas lendas.
Construída em um terreno isolado, cercada por uma densa floresta, a atmosfera por si só já era suficiente para causar arrepios na espinha de qualquer um. Minha primeira noite foi tranquila, apesar do sentimento constante de que estava sendo observado. Os corredores estreitos e escuros pareciam conter segredos inimagináveis, e a cada rangido do assoalho, meu coração saltava em meu peito. Mas eu tentei ignorar essas sensações e me concentrei em fazer o meu trabalho. Porém, à medida que as noites passavam, as coisas começaram a ficar estranhas. Comecei a ouvir sussurros vindos dos cantos mais obscuros do edifício e sombras se movendo rapidamente. Minha mente ficava cada vez mais obcecada com a ideia de que eu não estava sozinho ali. Certa noite, enquanto patrulhava os corredores, notei uma porta que nunca tinha visto antes. Atrás dela, havia um pequeno quarto escuro, com apenas uma vela acesa no centro. Embora eu soubesse que não deveria entrar, fui tomado por uma curiosidade doentia. As sombras se contorciam ao redor da vela, formando figuras grotescas que dançavam nas paredes. Decidi investigar e, ao adentrar o quarto, uma gota fria percorreu minha espinha. Minha respiração ficou pesada enquanto percebi que a sala estava completamente vazia. No entanto, a vela continuava queimando, lançando uma luz trêmula que parecia atrair algo sinistro. No instante em que virei para sair, uma figura escura apareceu diante de mim. Era uma criatura alta e deformada, com olhos brilhantes e garras afiadas. Senti meu corpo paralisado pelo medo, enquanto ela emitia um rugido gutural. Seus passos pesados ecoavam pelo corredor, enquanto eu corria para escapar. A partir daquele momento, minha vida se transformou em um pesadelo constante. A criatura me perseguia incessantemente, observando-me dos cantos mais sombrios do edifício. Eu a via nas sombras, nos reflexos dos espelhos e até mesmo nos meus sonhos mais aterrorizantes. Todas as noites, enquanto executava minha ronda, podia sentir sua presença pairando sobre mim. Os sussurros se intensificaram, tornando-se ameaçadores e cheios de ódio. O edifício tornou-se uma armadilha sombria, onde cada canto escondia uma ameaça invisível. Eu tinha dificuldade em dormir, pois todas as vezes que eu fechava os olhos, a imagem da criatura distorcida invadia minha mente. Minhas noites eram assombradas por pesadelos terríveis, nos quais eu era perseguido sem piedade, sem conseguir escapar de suas garras afiadas. Com o passar do tempo, minha saúde começou a declinar. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente, meu corpo estava constantemente cansado. O estresse e o medo constante estavam me consumindo e eu sabia que não podia continuar assim. Decidi buscar ajuda desesperadamente. Comecei a pesquisar sobre a história da mansão e descobri que ela era habitada por uma família terrivelmente maldita no passado. Reza a lenda que eles praticavam rituais obscuros e invocavam entidades malignas para obter poder e riqueza. Foi então que encontrei um antigo livro escondido em um dos quartos abandonados. Nele, encontrei um ritual de exorcismo que prometia banir criaturas sobrenaturais. Com uma mistura de medo e esperança, decidi tentar. Reuni os ingredientes necessários e me dirigi à sala onde tudo começou, o pequeno quarto escuro com a vela acesa. Com todo o ritual recitado, lancei um último olhar para a vela, que começou a tremer e se apagou abruptamente. Um silêncio profundo tomou conta do lugar e, por um momento, pensei que finalmente estivesse livre do terror. Mas, de repente, uma gargalhada perversa ecoou pelos corredores, seguida por um tremor violento no chão. A criatura, agora ainda mais furiosa, emergiu das sombras com uma força inimaginável. Eu corri desesperadamente, meu coração batendo loucamente, enquanto a criatura me perseguia, seus grunhidos e rosnados ecoando em meus ouvidos. A cada passo, sentia-me mais fraco, mais vulnerável. Eu estava prestes a desistir quando uma luz intensa varreu o corredor. Uma figura luminosa, com uma aura reconfortante, surgiu diante de mim. Era um espírito benevolente, que me protegia contra as forças malignas que habitavam o lugar. Com sua ajuda, consegui escapar dos domínios da criatura e encerrar meu pesadelo. Hoje em dia, ainda sou um vigia noturno,
mas em um ambiente totalmente diferente. A mansão foi demolida e substituída por um prédio moderno. Ainda assim, as cicatrizes daquela experiência permanecem comigo. Aprendi que nem tudo que está nas sombras pode ser explicado, e às vezes o medo mais intenso reside em sentimentos que não conseguimos compreender. Então, se você está pensando em se tornar um vigia noturno, esteja preparado para enfrentar seus próprios demônios, tanto os internos quanto os externos. Pois, uma vez que entre nas sombras, você pode descobrir que nem sempre é o único observando. Relato 3. Boa noite, galera. Hoje eu vou contar um relato que aconteceu com minha avó. Espero que gostem. Aproveitem e deixem o like no canal do nosso amigo. Era uma noite escura e sombria quando minha avó, após um longo dia de trabalho, decidiu passar pelo cemitério para visitar o túmulo de seu falecido marido. Enquanto caminhava pela trilha estreita, uma leve neblina envolvia o ar, arrepiando sua espinha. O som macabro dos galhos retorcidos e o canto solitário dos corvos aumentavam sua inquietação. Ao chegar na portinha de saída do cemitério, um vento gélido soprou, balançando as velas que decoravam as sepulturas. Foi quando, bem à sua frente, emergiu uma flor escura, quase negra, com pétalas murchas e espinhos afiados. Apesar do pressentimento inquietante, minha avó foi tomada por uma estranha atração pela beleza sinistra daquela rosa. Ignorando as advertências silenciosas do seu próprio instinto, ela decidiu levar a flor para casa. Na manhã seguinte, minha avó acordou sentindo-se gravemente doente. Sua força a abandonou e ela mal conseguia mover um músculo. Durante toda aquela semana, ela permaneceu prostrada na cama, sua energia vital enfraquecendo a cada dia. Minha mãe observava impotente, testemunhando a transformação gradual, enquanto a sombra da morte parecia pairar sobre sua avó. Aos poucos, sonhos estranhos passaram a assombrar as noites de minha avó. Uma mulher misteriosa, pálida e vestida de preto, aparecia em seus devaneios noturnos. Seu rosto desfigurado e olhos vazios exalavam uma aura maligna. Não era apenas nos sonhos que essa figura aterrorizante se manifestava. Na vida real, minha avó avistava vultos rapidamente passando pelas sombras, deixando uma sensação de frio intenso em seu rastro. A mulher misteriosa, em seus pesadelos, implorava a minha avó para devolver o que lhe pertencia. As palavras ecoavam em sua mente, causando calafrios indescritíveis. Desesperada por uma solução, minha avó finalmente se lembrou da rosa que havia colhido no cemitério e trazido para casa. Determinada a quebrar o feitiço sombrio que a aprisionava, minha avó não pensou duas vezes. Com passos hesitantes, ela retornou ao cemitério, a atmosfera sombria agora mais densa do que nunca. Ao chegar ao local exato onde havia pego a rosa macabra, minha avó depositou-a no mesmo lugar. O ar pareceu pesar um pouco mais, como se um fardo maligno tivesse sido aliviado. Somente então, após devolver a rosa ao seu lugar de origem, a mulher misteriosa desapareceu completamente dos sonhos de minha avó. A sensação de opressão que assombrava sua casa dissipou-se lentamente, enquanto o ar voltava a ter uma atmosfera leve e tranquila. Com o passar dos dias, minha avó começou a se recuperar gradualmente. Sua saúde, aos poucos, foi retornando e sua energia vital foi restabelecida. A sombra da morte que pairava sobre ela havia sido dissipada pela coragem e determinação de minha avó em enfrentar o mal que a afligia. Essa experiência deixou uma marca profunda em minha avó, e ela sempre foi cautelosa ao lidar com objetos de origem desconhecida e sombria. Ela aprendeu que nem tudo que aparenta ser belo é seguro, e que certas coisas devem permanecer onde pertencem, no reino dos mortos. Desde então, minha avó viveu uma vida longa e cheia de acontecimentos. Ela compartilhou essa história assustadora comigo, na esperança de que eu aprendesse a lição por trás de suas provações. E hoje, ao caminhar pela mesma trilha escura do cemitério, sinto seu espírito protetor ecoando em minha mente. Cuidado com as flores negras, meu querido. Elas podem trazer consigo muito mais do que você imagina. Relato 4. Assim que o sol começou a se pôr, um motorista de ônibus, que se chamava Gabriel, sentiu um misto de cansaço e alívio.
Aquele havia sido um dia particularmente exaustivo, com engarrafamentos intermináveis, passageiros impacientes e muita pressão para cumprir os horários. Mas, finalmente, era hora de encerrar seu expediente e seguir para casa. Quando fez sua última parada, Gabriel estacionou o ônibus ao lado da calçada praticamente vazia. Ele olhou pelo espelho retrovisor e notou um homem alto e vestido com um terno surrado se aproximando. Com um suspiro resignado, Gabriel abriu a porta, dando boas-vindas ao último passageiro da noite. O homem entrou no ônibus e Gabriel foi surpreendido pela palidez de seu rosto. Seus olhos pareciam vazios, sem vida. O motorista cumprimentou o passageiro, mas não obteve resposta. Sentindo um arrepio percorrer sua espinha, Gabriel decidiu prosseguir com a viagem, ignorando o desconforto que aquele indivíduo lhe causava. Enquanto dirigia pelas ruas vazias da cidade, a escuridão da noite parecia engolir o ônibus. Gabriel se sentia cada vez mais desconfortável com a presença enigmática do homem. Já não sabia se era apenas cansaço ou se havia algo errado. De repente, uma brisa gélida percorreu o interior do ônibus, fazendo com que Gabriel arrepiasse até a alma. Ele olhou para o espelho retrovisor e não viu mais o passageiro. Em pânico, tentou olhar ao redor, mas não encontrou vestígios do homem. Com o coração acelerado, Gabriel decidiu que era hora de sair dali. Ele pisou fundo no acelerador, tentando se distanciar daquele lugar assustador o mais rápido possível. Enquanto dirigia, o motorista sentiu a presença inebriante do passageiro no ar, como se ele estivesse observando cada movimento. Em meio ao desespero, Gabriel se questionava sobre a natureza daquele passageiro misterioso. Seria um fantasma? Um espírito perturbado que precisava de ajuda? Ou algo ainda mais sinistro? Sua mente estava tomada pelo medo, enquanto seu corpo suava frio. Apenas quando chegou a um cruzamento movimentado, Gabriel percebeu que o passageiro havia desaparecido completamente. Ele se sentiu momentaneamente aliviado, mas a sensação de que os olhos vazios do homem ainda o observavam permanecia. Ao chegar em casa, Gabriel entrou rapidamente e trancou todas as portas e janelas. Ele sentou-se no sofá, tentando entender o que havia acontecido naquela noite assustadora. Enquanto o medo persistia, Gabriel prometeu a si mesmo que nunca mais trabalharia até tarde da noite. Mesmo assim, todas as noites, ao fechar os olhos, Gabriel ainda via o rosto pálido e vazio do passageiro. O fantasma parecia tê-lo marcado para sempre, deixando uma sensação de terror que perduraria em sua memória pelo resto de sua vida. Desde então, Gabriel nunca mais dirigiu durante a noite. A experiência que teve naquela fatídica noite o fez repensar sua vida e valorizar cada momento de tranquilidade e segurança que possuía. E, com o passar do tempo, aprendeu a lidar com o medo que o perseguia, transformando-o em coragem para enfrentar seus medos mais profundos. Depois daquela experiência aterrorizante, Gabriel passou a evitar lugares que o fizessem lembrar daquela noite maldita. Ele preferia não mencionar o assunto para não atrair qualquer tipo de energia negativa. Porém, mesmo tentando esquecer, a imagem do passageiro fantasmagórico continuava assombrando seus sonhos. Pesadelos perturbadores se tornaram uma constante em sua rotina noturna, e Gabriel passou a questionar sua própria sanidade. Em busca de respostas e ajuda para superar esse trauma, Gabriel decidiu consultar um médium renomado. Uma mistura de esperança e temor o acompanhava enquanto subia os degraus até o consultório do especialista. O médium, com seu olhar penetrante, ouviu atentamente a história de Gabriel. Ele assentiu, compreensivo, e disse que o motorista de ônibus tinha razão em sentir-se perturbado. Aquele passageiro era mais do que um simples fantasma, era uma presença maligna, um espírito mal-intencionado que se aproveitava do cansaço e fraqueza das pessoas. Com um suspiro de alívio por ter sua intuição confirmada, Gabriel se sentia agora mais preparado para enfrentar essa entidade sobrenatural. O médium o instruiu a realizar um ritual de purificação e proteção, além de fornecer amuletos e incensos que serviriam como barreiras contra energias negativas.
Determinado a superar seus medos, Gabriel seguiu todas as instruções cuidadosamente. Ele acendeu os incensos, pendurou os amuletos em sua casa e recitou palavras de poder para repelir qualquer presença maligna. Aos poucos, a sensação de opressão parecia diminuir e a tranquilidade retornava à sua vida. No entanto, Gabriel sabia que não poderia baixar a guarda. A presença daquele ser maligno ainda pairava em sua memória, assim como a possibilidade de encontrar outras entidades no futuro. Ele decidiu se aprofundar na espiritualidade e no estudo de proteção, buscando conhecimento e ferramentas para lidar com ameaças paranormais. Com o tempo, Gabriel se tornou um especialista em lidar com o sobrenatural. Ele abriu um negócio de consultoria espiritual, ajudando pessoas que enfrentavam experiências similares. Sua coragem e determinação inspiraram muitos que procuravam sua ajuda. Aquele motorista de ônibus, que um dia foi aterrorizado pelo desconhecido, encontrou sua força interior para enfrentar os temores mais sombrios. Gabriel transformou seu trauma em vocação e agora se dedica a trazer luz e proteção para aqueles que vivem nas sombras do mundo paranormal. Assim, a história de Gabriel, um motorista de ônibus assombrado, mostra que, às vezes, é necessário enfrentar nossos medos mais profundos para encontrar nossa verdadeira coragem. Boa noite, pessoal. Hoje vou contar o meu relato, que aconteceu com minha irmã. Eu e minha família morávamos em uma cidade tranquila, e tínhamos uma vida tranquila até então. Na época que aconteceu, eu tinha 14 anos e minha irmã 12. Tudo começou quando minha irmã tinha 12 anos de idade, e ela foi a um velório de uma amiga da minha mãe. E nesse velório, como ela era criança na época, ela não tinha muita paciência de ficar ali onde estavam velando o corpo. Então ela sozinha começou a andar pelos túmulos que tinha no cemitério, até que em um túmulo específico ela acabou encontrando uma boneca. E essa boneca era um tanto quanto curiosa. Ela era de pano e tinha várias costuras pelo rosto. Era uma boneca bem estranha. Mas ela quis levar a boneca para casa, mas ela sabia que a mãe dela não ia permitir isso. Relato então ela 8. levou escondido e ela mantinha essa boneca escondida dentro da casa dela, sempre guardada nos horários que a mãe estava em casa. E ela pegava para brincar quando a mãe saía para trabalhar. Então até aí estava tudo bem. Foi aí que algumas coisas bizarras começaram a acontecer. De início ela colocava a boneca em alguns lugares e depois ia procurar. A boneca já não estava mais lá. Ela aparecia tempos depois em outros lugares que ela já havia procurado antes, e ela sabia que a boneca não estava lá. Com o tempo ela também começou a ouvir vozes, sussurros vindo de dentro da boneca. De início ela até achava que poderia ser coisa da cabeça dela. Ela tá ouvindo os sussurros vindo da boneca. Até que teve um dia de noite que a mãe dela precisou sair para poder fazer algumas coisas, resolver algum negócio e ela ficou sozinha em casa. E teve uma hora que ela começou a ouvir umas risadas, e dava para ver e ouvir que as risadas vinham de dentro da casa dela, e ela não sabia de onde que vinha. Ela contando que ficou muito assustada, até que ela percebeu e os sussurros que ela também estava escutando estavam vindo da boneca. Nesse dia ela ficou completamente assustada, mas não tinha muito o que ela fazer, já que ela estava em casa sozinha. Então ela teve que se trancar no quarto e esperar a mãe dela chegar, só que o pior não foi nem isso, o pior ainda estava por vir. Teve uma noite que ela estava dormindo, e ela conta que antes de se deitar, ela tinha absoluta certeza que ela tinha colocado a boneca trancada dentro do guarda-roupa dela, mas quando ela acordou por volta de umas 3 e pouca da manhã, a boneca estava bem na cama dela, olhando fixamente para ela. Ela tomou um susto muito grande e a boneca começou a simplesmente falar. E ela começou a dizer que se ela não a devolvesse, ela ia matar ela. Ela lembra de ouvir perfeitamente a boneca repetir diversas vezes: se você não me devolver, eu vou fazer você pular a janela e se você não pular eu mesma te empurro. Ela conta que essa foi a gota d'água. Ela saiu correndo chorando pro quarto da mãe dela, só que até então ela não contou o que tinha acontecido, apenas falou que tinha tido um pesadelo, e pediu se ela poderia passar a noite ali, e a mãe deixou. No dia seguinte ela guardou a boneca novamente dentro do guarda-roupa e ela passou o dia inteiro.
Até que quando foi mais ou menos 3 horas da madrugada, de novo a boneca estava na cama dela e ela acordou no mesmo horário. E quando ela acordou foi aquela mesma história. A boneca virou e falou: "Se você não me devolver, eu vou destruir você e toda a sua família." Ela pegou a boneca e escondeu novamente dentro do guarda-roupa e voltou a dormir, com muito medo e determinada que no dia seguinte ela ia dar um fim na boneca. No dia seguinte, logo pela manhã ela já acordou com a notícia de que o pai dela sofreu um acidente, devido à falha do freio do carro, sendo que o carro tinha passado por uma revisão. E ali ela já sabia que tinha coisa da boneca e aí ela contou toda a história para a mãe dela. E ela conta que na hora que mostrou aquela boneca horrenda toda costurada e contou tudo para a mãe, toda a história. A mãe dela na hora começou a sentir uma coisa muito ruim, muito estranha. Então elas não perderam tempo e na mesma hora a mãe dela pegou a chave do carro. Elas foram até o cemitério e colocaram a boneca lá, exatamente no mesmo túmulo onde ela havia pegado. E finalmente o fantasma da boneca sumiu e tudo voltou a ser como antes. Boa noite, galera. Meu nome é Dr. Bruno e sou médico em um hospital renomado desta cidade. Geralmente, meu trabalho é lidar com emergências, pacientes doentes e rotinas hospitalares agitadas. Hoje, gostaria de compartilhar com vocês uma experiência extremamente assustadora que vivenciei recentemente. Era um dia comum como qualquer outro. Eu estava encerrando meu turno noturno e me preparando para voltar para casa. A atmosfera no hospital já estava mais tranquila, com menos ruído e movimento. Geralmente, o silêncio que se instala após um dia agitado de trabalho é reconfortante, pois indica que tudo está sob controle. No entanto, naquela noite específica, algo estava diferente. Enquanto caminhava pelos corredores vazios, senti uma sensação de inquietação no ar, como se algo estivesse errado. Os sons que ecoavam pelos corredores pareciam distorcidos, como se estivessem sendo abafados por algo desconhecido. Decidi ignorar inicialmente essas sensações incomuns e continuei seguindo meu caminho. Entrei no elevador para chegar ao estacionamento subterrâneo, onde meu carro estava estacionado. Enquanto as portas do elevador se fechavam lentamente, reparei em uma figura indistinta parada do lado de fora, encarando-me fixamente. O rosto estava coberto por uma sombra densa, impossibilitando a identificação de qualquer característica facial. Um arrepio percorreu meu corpo e, de repente, o elevador ficou parado no meio do nada. As luzes piscaram por um breve momento e então tudo ficou completamente escuro. A sensação de pânico começou a apertar meu peito, enquanto eu lutava para conter o medo que se apoderava de mim. De repente, ouvi uma risada arrepiante ecoando pelo elevador. Era uma risada que parecia sair de um lugar que não era deste mundo. O odor de enxofre invadiu o espaço e todo o ar se tornou pesado, dificultando a respiração. Minhas mãos tremiam e minha mente estava confusa, tentando compreender o que estava acontecendo. Quando as portas do elevador se abriram novamente, me deparei com uma visão horrível. Era um corredor antigo e abandonado, completamente diferente do local familiar onde eu estava antes. O cenário à minha frente era assustadoramente sombrio, iluminado apenas por uma luz fraca e sinistra. Sombras dançavam nas paredes e o som de passos lentos e arrastados ecoava de forma sobrenatural. Apavorado, comecei a caminhar pelo corredor em busca de uma saída. Os murmúrios distantes e sussurros arrepiantes aumentaram, fazendo meu coração disparar. Uma sensação constante de que estava sendo observado me seguiu por todo o trajeto. Finalmente, encontrei uma porta que parecia levar de volta ao hospital. Conforme me aproximava, a porta se abriu lentamente, revelando uma sala vazia e fria. Como movido por um impulso, entrei e a porta se fechou atrás de mim com um baque assustador. Quando finalmente retornei ao hospital, me vi coberto de suor e tremendo incontrolavelmente. O que aconteceu naquele elevador continuou me atormentando mesmo depois de sair dali. Nunca consegui encontrar uma explicação lógica para aquela experiência sobrenatural. Desde então, evito utilizar aquele elevador e fielmente alerto meus colegas sobre o ocorrido.
Talvez tenha sido apenas minha mente brincando comigo ou algo verdadeiramente sobrenatural, mas uma coisa é certa: nunca mais voltarei a confiar completamente naquele ambiente hospitalar, mesmo que tudo pareça normal. A presença sombria e as risadas sinistras ainda ecoam em minha mente, deixando-me com uma sensação de angústia constante. Tentei procurar explicações racionais para o que aconteceu, pesquisando sobre a história do hospital e possíveis eventos sobrenaturais relatados por outros funcionários. Descobri registros de incidentes estranhos e avistamentos inexplicáveis ao longo dos anos, mas nada que pudesse me fornecer respostas concretas. A partir desse dia traumatizante, minha rotina no hospital mudou completamente. Cada passo que dou é acompanhado por uma sensação de cautela e nervosismo. Não consigo mais confiar plenamente na segurança do ambiente de trabalho que, antes, me trazia conforto. Acredito que meu encontro com o sobrenatural tem aberto meus olhos para o fato de que nem tudo é explicável pela ciência. Existe um mundo além do visível, repleto de mistérios e forças inexploradas. Essa experiência me transformou em alguém mais cético e, ao mesmo tempo, mais aberto a possibilidades que vão além do nosso entendimento. Hoje, ao compartilhar essa história com vocês, espero que ela sirva como um alerta para aqueles que trabalham em hospitais ou qualquer lugar com histórias obscuras e desconhecidas. Nem tudo que encontramos em nossa rotina é previsível e seguro. Devemos sempre estar preparados para o inesperado e respeitar os limites que existem entre o nosso mundo e o mundo além do véu. Portanto, se você também tiver uma experiência inexplicável, mantenha-se atento, confie em seus instintos e, se necessário, procure ajuda para lidar com o medo e o desconhecido. Afinal, pode ser que o sobrenatural esteja mais próximo do que imaginamos, à espreita nas sombras, esperando por uma oportunidade de se manifestar. Agora, deixo vocês com essa história aterradora para refletirem. Que todos tenham uma noite tranquila e que seus sonhos sejam isentos de encontros com o desconhecido. Até a próxima, galera. Boa noite. Obrigado por assistir. Que Deus abençoe todos vocês.